Aqui foi quando eu conheci o Josinaldo. No primeiro dia que eu conheci ele, eu já engravidei. 3 dias depois, a gente já estava morando junto. Foi quando eu descobri o passado dele, que ele era usuário de drogas, usava maconha, cocaína, até mesmo crack. E aí começou o nosso inferno. Entrei numa depressão profunda e eu tinha que ir atrás dele nas comunidades. Achava ele drogado, bêbado, eu grávida e arrastando ele nas costas, trazendo para casa. E assim foi por muito tempo. E eu tive minha filha, depois tive outra. Foi quando eu descobri que ele me traiu. Eu recebi uma mensagem de texto, né, que ele tinha me traído. E eu confrontei ele. E ele falou, eu lhe traí. Nesse momento, foi terrível. Porque eu fui para cima dele mesmo. Eu bati muito nele. Eu derramei a xícara de café nele, rasguei a roupa dele. Teve situações, assim, eu peguei ele pelo colarinho. Eu não sei de onde que veio tanta força, mas eu deixei ele com os pezinhos balançando mesmo. E aí ela pegava o volante do carro, tentava jogar o carro na barreira. Eu conseguia vir lutando com ela, meu primo atrás também lutando. E essa situação, ela durou uns 15 anos. E ao mesmo tempo que a gente brigava muito, eu não me via sem ele. Eu tinha vergonha de voltar para casa da minha mãe, porque ela tinha me aconselhado muito a não casar, e mesmo assim eu quis. Então, eu escondia, eu vivia uma vida de aparência, eu escondia da minha família. Muitas vezes até com a minha filha no colo, a gente brigava, às vezes eu acabava derrubando ela pequenininha, com um aninho. E quando eu descobri mesmo que ele tinha um caso com uma pessoa, né? Eu descobri que já tinha alguns meses ele tinha um caso com essa pessoa. Foi quando eu ouvia nitidamente uma voz me falar assim, mata ele e se mata. Mata seus filhos. Mas ao mesmo tempo falava assim para mim, mata ele primeiro. Você vai deixar ele com a outra? Primeiro mata ele. E foi quando eu fui procurar uma pessoa, um matador. Eu paguei, cheguei a pagar R$ 5.000 para matarem ele, porque eu fiquei sabendo que ele ia viajar para outra cidade. E como eu sabia os horários do ônibus que ele ia, eu pedi para essa pessoa para simular um assalto nesse ônibus, mas antes de matar ele, que deixasse ele consciente o porquê ele estava morrendo. E foi quando nesse dia eu levei a foto dele, né? Para eles identificar quem era ele, para não ter erro. E foi quando aconteceu que ele desistiu da viagem. Foi. Eu mesmo não sei porque estava tudo certo já para mim viajar, mas não deu certo eu viajar. Quando eu vi que não tinha dado certo essa situação, aí eu mesma planejei em matar ele. Aí eu planejei uma noite dele vir dormir lá. Eu escondi uma faca, esperei ele dormir, tranquei a porta, escondi a chave e eu ia pegar essa faca para matar ele. Mas eu não encontrei essa faca onde eu tinha escondido. Então foi na mão mesmo. Foi uma Foi madrugada de na luta, né? madrugada de luta. Foi na onde ela começou a partir para cima de mim. Eu não era Jacó não, mas eu passei a noite toda lutando para se defender, para sobreviver. Porque era eu tentando se defender e ela vinha para cima de Foi mim, me luta. rasgava, me rasgava todo, rasgou minha roupa. E foi como ele conseguiu pegar a chave que estava dentro da minha roupa e conseguiu sair. Foi quando, naquele momento, eu me lembrei da Igreja Universal, que a gente já tinha ido há um tempo atrás. E quando amanheceu o dia, só esperei amanhecer o dia, eu fui buscar ajuda. E eu sentei com o pastor e falei, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Foi quando o pastor me orientou, sentou, conversou e foi algo muito forte assim que o pastor falou sobre o perdão. Ele disse, eu não te oriento a voltar para o seu marido, mas eu digo que você precisa perdoar. E aí começou a nossa luta, porque eu voltei para casa e eu chamei ele para recomeçar.
mesmo eu estando na igreja, eu não conseguia perdoar ele. Eu olhava para ele, mas eu sentia muita dor. Eu lembrava da amante dele, eu ainda queria matar ela. Eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos. Meu desejo era esse. Eu dormia com ele, mas eu não tinha contato. Quando ele encostava em mim, quando ele colocava, só precisava eu colocar a mão em mim, eu já chorava, eu já desabava, eu chorava. Porque eu tinha muito ódio dele. Muito ódio dele. E, inclusive, a gente chegou até numa reunião, na terapia do amor, quando o pastor pediu para os casais se abraçarem e um pedir perdão para o outro. E quando ele me pediu perdão ali, eu vi que foi sincero. Eu vi que foi um pedido de perdão sincero. E há muito tempo que a gente não se abraçava, né? E foi quando aconteceu isso na terapia do amor. Aí, uma esposa de pastor, ela sentou do meu lado e veio me atender, né? Viu uma família todinha, 5 pessoas. E essa esposa, ela não chegou para mim com palavras de carinho, com sentimento. Ela chegou para mim com palavras verdadeiras. Foi o que mudou. Foi quando ela falou para mim assim: a senhora está errada. Seu marido lhe traiu? Sim. Foi falta de caráter? Sim. Mas ele se consertando com Deus, ele está salvo. E a senhora vai para onde com esse ódio todinho dentro da senhora? E ali a máscara caiu. Ali eu vi quem realmente eu estava sendo. Uma pessoa que realmente queria fazer justiça a todo custo com as minhas próprias mãos. E saindo dali eu participei de uma reunião que o pastor falou assim: se eu fosse você, eu não aceitava mais viver sem o Espírito Santo. Foi o que ficou da reunião para mim. E nesse dia começou a minha luta para perdoar. E foi um período que o bispo, toda vez ele falava de traição na reunião, toda vez tinha um momento que ele tinha que falar. E aquilo me incomodava demais, me incomodava. E eu fui buscando a Deus, pedindo perdão. Aí nesse período eu já tinha deixado os vícios, já estava buscando, né? Aí eu deixei os vícios de droga, de bebida, de tudo, de prostituição, de todo tipo de vício que eu tinha. E foi quando veio a Fogueira Santa de Israel. E eu vi ali, eu não vi como um voto no altar, mas eu vi como uma oportunidade de transformação de vida, uma oportunidade de viver na justiça de Deus. E foi quando a gente conversou, né? Deus falou comigo para a gente sacrificar o meu maior orgulho, que era a minha aliança, o meu casamento. 5 horas da manhã, antes de ir para a igreja no domingo, eu já liguei para a amante dele, que eu tinha o número dela, tinha todo o contato dela, eu liguei para ela e pedi perdão. Ela não entendeu, claro, né? Porque eu queria matar ela. Fui na casa dela 3 vezes atrás dela para matar ela. Ela não entendeu. Mas ali eu tirei um peso das minhas costas. Foi 1 tonelada. Um peso enorme que eu tirei das minhas costas. E pedi perdão para ele. E a gente subiu no altar, né? Ali, subimos juntos, naquele momento, foi diferente, né? A gente sabia, tinha certeza que Deus aceitou o nosso sacrifício. Quando eu consegui pedir perdão para ela e pedir perdão para ele, Deus falou: pronto, ali o solo está fértil, vai dar fruto, né? Foi quando Deus falou para mim: você é minha filha, você é minha. E eu me recordo que eu olhei para ele e eu vi nele uma criança precisando de socorro. E eu só pedi a Deus para ajudar ele. Meu Deus, ajuda ele a se perdoar, porque ele tem que ter o que o Senhor me deu também. E aí veio uma palavra de mim que jamais eu ia me lembrar. E aquela certeza, Deus falou assim: eu não vejo como vê o homem. Aí pronto, aí ali já veio a certeza e ali já... Aí foi bom demais. Né? Começamos tudo de novo. Eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser uma mulher sábia. Eu posso falar sobre isso, porque eu conheci ela antes e conheci depois que ela nasceu de Deus, porque eu sabia que se um dia eu traísse ela, ia me matar mesmo, porque eu já conhecia que o temperamento dela era complicado. A gente casou, né, no altar,
A gente recomeçou tudo. É, Foi tudo novo, tudo né? novo. Deus proveu Começamos tudo, a fazer não foi? tudo certo, né? E foi eu certo. antes, né, que queria bater nele, hoje pego ele praticamente no colo, né? Hoje é amorzinho pra cá, graças a amorzinho Deus, pra lá. E é uma bênção, é uma transformação total e completa. Hoje é alegria. Hoje a gente tá na rua, a gente não vê a hora de chegar em casa, né? Antigamente eu não tinha vontade de ir pra casa, não. Mas hoje eu não quero é sair de casa mais.